Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Evangelho de Mateus. Porque eu já tinha avisado os irmãos lá embaixo que eu ia partir o pão. O Renato acho que não ouviu. Tá bom. Então, guarda aí para o próximo domingo. Evangelho de Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse finalzinho do versículo, gostaria que a gente meditasse sobre ele. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Também no Evangelho, ainda nos Evangelhos, Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 31. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não sei se os irmãos e as irmãs já fizeram esse exercício. Eu de vez em quando faço. De pensar como seria a minha vida se eu não tivesse sido escolhido pelo Senhor. Se eu não tivesse sido salvo pelo Senhor. Então, às vezes eu levanto, no domingo de manhã, por exemplo, e penso assim: o que eu faria hoje se eu não fosse salvo? Se eu não tivesse um convite da parte do Senhor para estar com os irmãos, para partir o pão. E aí eu penso em todas as situações da minha vida, durante a semana. O que eu faria nessa situação se eu não tivesse o Senhor? Eu sei, isso eu posso afirmar com toda certeza para todos nós aqui, que quando nós temos um mentor, quando nós temos alguém sobre nós, alguém que nos ajuda, é muito bom. Então, valorizar os nossos pais, as pessoas que estão conosco. Às vezes eu fico pensando, eu perdi meu pai muito novo, eu tinha 21 anos de idade quando meu pai faleceu. E às vezes eu fico pensando, se meu pai estivesse hoje comigo, algumas situações que eu passo, e que eu pudesse falar: seu pai, o que eu faria? O que o senhor faria? O que eu faço numa situação como essa? E ele, com a sua sabedoria, talvez agora com mais 80 anos que ele teria, talvez ele pudesse me ajudar em muitas coisas que eu, às vezes, dou cabeçadas. Mas é muito interessante, irmãos. Muito interessante porque nós temos um Pai eterno. Nós temos um Senhor e um Espírito Santo que nos guiam, que falam conosco, que nos dirigem. Basta que a gente afine os nossos ouvidos para ouvi-lo. E não é maravilhoso isso, irmãos? Porque o Senhor Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus do universo. Mas a grande maioria das pessoas que vivem nessa terra não tem acesso a Ele. Não podem ouvir o seu Espírito Santo, não podem ouvir os seus conselhos, não podem ser dirigidos por Ele, não podem ser corrigidos e exortados pelo Deus eterno.
é algo que só é possível e só está disponível para aqueles que ele salvou, para aqueles que ele escolheu. E aí nós precisamos pensar nisso, irmãos. Né? Nós estamos entre aqueles que ele escolheu. Nós, os que cremos pela sua graça e misericórdia, tivemos os nossos olhos abertos, nós estamos entre aqueles que podem ouvir a sua voz, que podem ler a sua palavra e compreender a palavra, que podem ser exortados e corrigidos por ele. Irmãos, nós não estamos sós. Nós não estamos mais sozinhos. E não depende das pessoas que estão ao nosso lado, né, os nossos irmãos, os nossos pais, né, aquelas pessoas, não depende delas, porque essas pessoas, em algum momento, elas passarão na nossa história. Depende de um Deus que é eterno e que prometeu para os seus discípulos que estaria com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. E é assim que nós recebemos essa promessa do Senhor, e é dessa maneira que nós entendemos que o nosso Senhor, ele também disse para nós que estaria conosco e está conosco todos os dias. Irmãos, essa salvação ela é inigualável. Não há absolutamente nada no universo que se pareça com isso. O que o Senhor Jesus nos deu, que é Ele mesmo, não tem paralelo. Não tem alguma coisa que possa substituir. Não tem algo melhor, não tem alguém melhor, não tem nada que possa substituir ou se igualar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós o recebemos pela graça. Irmãos, pensem naqueles 12 homens, né? E também naquelas mulheres, naquelas pessoas que andaram com o Senhor, né? Depois os 11, depois veio Matias, aquelas pessoas que estiveram com o Senhor. Pense na história de cada um deles, como foram chamados pelo Senhor. E agora pense na sua história. Não havia absolutamente nada que você pudesse falar, Senhor, olha aqui, tem uma coisa bacana, boa em mim aqui, que o Senhor pode aproveitar. Olha esse dom que eu tenho, o Senhor pode aproveitar. O Senhor fala, não serve. Não, isso não tem valor para mim. Agora, filho meu, dá-me o teu coração. Porque quando eu tiver o seu coração, eu vou substituí-lo por um coração de carne. E você vai ver como eu sou capaz de fazer de você uma criatura totalmente inútil em alguém que é completamente útil nas minhas mãos. Essa salvação, irmãos, ela tem um valor que nós não conseguimos estimar, no sentido de nós não conseguimos falar quanto vale essa salvação, porque ela é muito além de qualquer coisa que você pode entender. Porque ela não é uma salvação também que apenas tirou você de uma situação que você estava e colocou em outra. Não. Essa situação deu a você uma pessoa bendita, eterna, poderosa, gloriosa, que reina eternamente e que agora passa a ser o seu Deus, porque também é o Deus dele, dessa pessoa que nos deu, e o seu Pai, porque também é o Pai dele. É isso que o Senhor fez por nós, irmãos. E não dá para falar, é só isso. É isso. Tudo isso que o Senhor fez por você e por mim. Então, irmãos, é um momento realmente muito glorioso esse que nós participamos. E quando deixamos de participar, quanta falta isso nos faz. Porque é exatamente o momento em que os perdidos, os que estavam perdidos, se ajuntam para dizer, eu fui encontrado. Os que estavam mortos se ajuntam para dizer, eu fui vivificado. É um momento que os filhos de Deus, que antes eram apenas criaturas, não filhos, criaturas de Deus, agora se juntam para dizer, agora eu sou filho, eu tenho um Pai eterno que cuida de mim. Então, irmãos, com esse regozijo no coração, essa alegria, sabendo que Ele está conosco todos os dias e nunca, nunca vai nos deixar. Nunca, jamais Ele vai nos deixar. Sabendo disso, irmão, nós devemos participar desse momento com muita alegria. Os seus pecados e os meus pecados foram perdoados. Nós fomos sarados. Nós não estamos mais mortos, nós estamos vivos. Nós somos dele e ele é nosso. Que o Senhor, ele faça pulsar isso nos nossos corações, irmãos. A despeito de todas as coisas, porque ele também disse,
Ele também disse que no mundo nós passaríamos por muitas situações difíceis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Que o Senhor enche o nosso coração de gratidão e de alegria, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti pela fidelidade do Senhor, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Mais uma vez orarmos dessa maneira, Senhor. Senhor, nos colocando, Senhor, espiritualmente de joelhos diante de Ti, Senhor, para dizer, Senhor, o quanto, Senhor, somos gratos por essa salvação que o Senhor nos deu. Ó, Senhor. Que palavras, Senhor, nós temos para descrever, Senhor, a gratidão que há no nosso coração, Senhor? Quais palavras, Senhor, nós teríamos para dizer para o Senhor o quanto, Senhor, nós estamos felizes, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Porque o Senhor nos tirou das trevas, Senhor, e nos colocou na Tua luz. O Senhor nos tirou da morte e nos colocou, Senhor, novamente vivos, Senhor, na Tua presença, Senhor, eternamente. O Senhor nos tirou, Senhor, de um caminho, Senhor, em que andávamos perdidos, Senhor, indo para qualquer lado, sem saber para onde ir. E o Senhor nos deu um caminho firme, Senhor, um caminho direto, Senhor, um caminho santo que é o Senhor mesmo, Senhor. O Senhor nos tirou das mentiras desse mundo, Senhor. O Senhor nos revelou a verdade que é Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor, por nos propiciar um momento como esse também, Senhor, em que essas coisas, Senhor, elas são renovadas no nosso coração, Senhor. E podemos gritar, Senhor, cantar e dizer, Senhor, aleluia ao Cordeiro. O Senhor nos salvou, Senhor. Somos teus eternamente. Obrigado por essa tão grande salvação, Senhor. Senhor, que perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, que nos dá o Espírito Santo, Senhor. E que nos prepara para o futuro glorioso contigo. Bendito é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Todos os que experimentaram essa salvação são dele e sabem que estão com ele e estarão com ele por toda a eternidade. São convidados a participar com muito regozijo no coração, com muita alegria desse momento.